No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Polícia Federal prende 4 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho em desdobramento da operação que afastou o governador do Rio, Wilson Witzel. Presidente Jair Bolsonaro decide zerar impostos federais sobre diesel e gás de cozinha e, em contrapartida, aumenta a contribuição social sobre lucro líquido de instituições financeiras. Compra de imóvel de luxo por Flávio Bolsonaro em Brasília após STJ anular quebra de sigilo bancário do filho do presidente levanta suspeitas. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 3 de março do ano de 2021 do programa Faixa Livre. Os comentários de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O mar de suspeitas que envolve a família Bolsonaro sob uma suposta blindagem de órgãos de justiça traz novos elementos quase que semanalmente no nosso país. A informação ontem de que o senador Flávio Bolsonaro, o 01, havia adquirido no início do ano um imóvel de luxo no Lago Sul, em Brasília, avaliado em nada mais nada menos que 6 milhões de reais, causou perplexidade a quem acompanha o noticiário da política. O imóvel tem 2.400 metros quadrados de área, com piscina, suíte master com sacada, espaço gourmet, academia e até uma brinquedoteca. A revelação acontece dias depois de o Superior Tribunal de Justiça anular aquela quebra dos sigilos bancário e fiscal do parlamentar que havia sido autorizada pelo juiz Flávio Itabaiana da primeira instância da Justiça do Rio, no inquérito que envolve o escândalo das rachadinhas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa. Coincidência ou não, a denúncia do Ministério Público contra o filho do presidente diz respeito a um desvio de 6 milhões e 100 mil reais dos cofres públicos, promovido por funcionários fantasmas. O senador alegou que a compra da mansão foi realizada com recursos da venda de seu imóvel no Rio de Janeiro e também de uma franquia de chocolates na capital fluminense, aquela mesma acusada de lavar o dinheiro supostamente desviado da Alerj. Sabe o que é curioso nessa história? É que o financiamento de parte desse imóvel foi contratado junto ao Banco de Brasília, que tem como dono o governo local. Vale lembrar que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, é um dos principais aliados políticos da família Bolsonaro. Os juros mensais desse financiamento conseguido pelo 01 variam entre 3,65% e 4,85%, extremamente baixos em relação ao que é praticado atualmente, considerando que o parlamentar recebe salário na casa dos 33 mil reais. Ou seja, um verdadeiro negócio da China. Só o valor desse imóvel é aproximadamente 4 vezes o patrimônio declarado por Flávio à Justiça Eleitoral em 2018. As informações estão todas aí. Resta saber o que as autoridades farão com elas e, mais do que isso, se há interesse em investigar esse caso. Eu gostaria de falar rapidamente também sobre essa decisão do Jair Bolsonaro de elevar a contribuição social sobre lucro líquido, a CSLL, de bancos e demais instituições financeiras para compensar a retirada dos impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha.
Algo que ele já vinha prometendo há alguns dias, desde antes da troca do presidente da Petrobras. O mercado financeiro, como era de se esperar, reagiu mal. A Bolsa de Valores de São Paulo teve recuo e o dólar disparou. A principal expectativa dos ultraliberais, no entanto, ainda gira em torno das discussões da PEC emergencial no Congresso, a bola da vez para quem quer acabar com garantias sociais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mostrou-se alinhadíssimo ao Palácio do Planalto em entrevista que deu ao programa Roda Viva na noite da última segunda-feira. Nem mesmo uma CPI para apurar as responsabilidades do ex-capitão no caos provocado pela pandemia o parlamentar cogita. Vamos ver se deputados e senadores de oposição terão força não só para barrar essa criminosa PEC 186, como para derrubar do cargo máximo do país essa figura nefasta e genocida chamada Jair Bolsonaro. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECON, Lincoln Abreu Pena. Lincoln, bom dia! Bom dia aos companheiros do Faixa Livre, a todos os ouvintes que acompanham sempre a programação do Faixa Livre. Estou aqui com muita saudade de todos vocês e disposto aí a participar uma vez mais desse programa. Lincoln, muito obrigado por você novamente dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Lincoln, o Brasil está de joelhos diante dessa pandemia de Covid-19. O alarme já soou faz tempo e o governo federal, que deveria incentivar medidas de restrição de circulação das pessoas para reduzir a propagação do vírus, além de adquirir vacinas para imunizar a população, nada faz. Para piorar, o presidente ameaça governadores que implementarem o fechamento das atividades, dizendo que eles terão de arcar com o auxílio emergencial. A situação social é desesperadora. O índice de pessoas em situação de pobreza extrema só faz crescer. E parece que nós chegamos definitivamente ao fundo do poço, Lincoln. É possível cavar ainda mais? Sem dúvida, nós estamos diante de uma crise de proporções e dimensões gigantescas.
que jamais podíamos imaginar. O pior é que isso não acontece por acaso, tampouco pela incompetência e descaso pela vida por parte de um governo negacionista que existe objetivamente. O Bolsonaro encarna um projeto de desmonte do Estado Nacional. Aposta no confronto permanente, ao mesmo tempo para encobrir e desviar seus fracassos como gestor, mas também para criar um ambiente que venha a provocar a tão pretendida guerra civil, que ele sempre cogitou como solução para exterminar os seus inimigos, como ele trata seus oponentes ou opositores. Logo, e infelizmente, o poço é mais profundo. A única saída é deter esse projeto de confronto que pode nos levar a um alto custo social que o povo não merece experimentar. Ainda que o presidente esteja tentando terceirizar a culpa pelo caos provocado durante a pandemia, Lincoln, essa crise pode se refletir negativamente nas urnas contra o ex-capitão no ano que vem? Há algum movimento que possa salvar o Bolsonaro? Olha, essa segunda questão ela é interessante porque é uma questão que não comporta o achismo. Há indícios de que, sem dúvida alguma, a pandemia vai provocar algum tipo de reflexo no processo eleitoral do ano que vem. E sem dúvida alguma, também isso vai, de alguma forma, afetar a base eleitoral do Bolsonaro. Certamente, a essa altura, mais estreita, principalmente em virtude de um reflexo negativo do seu comportamento, das suas atitudes, nas camadas médias urbanas, que o elegeram muito mais em oposição ao PT, a todo aquele cenário que foi montado para criar uma polarização que favorecesse um candidato que fosse contrário aos governos anteriores. Mas, todavia, no eleitorado mais despolitizado, esse estreitamento, essa redução da base eleitoral, parece que até agora não ocorreu, ou pelo menos não há indícios de que tenha sido afetada, não é? Porque é um contingente que depende muito, não só do governo local, dos governos locais, mas também e, sobretudo, do governo federal. É possível que ele ainda mantenha praticamente intacta essa base eleitoral. Há ainda uma base ideológica, né, constituída por todo o agrupamento que o apoia desde o início, né, constituído por núcleos extremistas de direita, neofascistas ou pró-fascistas, por igrejas pentecostais, por grupos de militares mais ativos, né? E, por outro lado, o objetivo do Bolsonaro é ter o ingresso garantido no segundo turno. Eu acho que esse é o objetivo assim, prioritário dele. Por que isso? Porque a partir do confronto direto com outro seu oponente no segundo turno, né, ele pode rever ou reaver, né, aquele cenário das últimas eleições, né? E no caso de uma eventual derrota, isso certamente pode acontecer, vai depender muito da estratégia
bem arquitetada e inteligente das oposições, não duvidem que o que aconteceu lá no Capitólio, quando da eleição, da homologação, melhor dizendo, do presidente Biden contra a vontade e o desejo do Trump, que até o último instante garantia que as eleições tinham sido fraudadas, ele já advertiu isso num encontro junto com populares, num cercadinho maior, numa visita que ele fez num desses estados, não sei se Goiás, em que isso pode ocorrer aqui no Brasil, já, portanto, prevendo essa possibilidade. Isso sem falar da política de armamentos, distribuição de armas, mais de uma arma por indivíduo, que pode favorecer o fortalecimento de milícias armadas que já existem e sempre deram apoio ao Bolsonaro e aos seus mais próximos aliados. Falando justamente a respeito disso, Lincoln, há determinadas figuras na esquerda que têm defendido um discurso que eu considero perigoso e absolutamente inadequado, que é o de que não se deve fazer campanha pelo auxílio emergencial na casa dos R$600, como era lá no início da pandemia, porque isso poderia impulsionar a popularidade do Jair Bolsonaro visando as eleições de 2022. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, Lincoln. A esquerda deve defender o maior valor possível para o auxílio emergencial, ainda que isso promova ganhos políticos ao ex-capitão? Nessa terceira questão, é muito importante que se diga com toda clareza que nós devemos defender o maior valor possível do auxílio emergencial. A tese de que isso venha a beneficiar eleitoralmente o Bolsonaro é objetivamente colocar em plano secundário a situação de penúria de grande parte do povo que se encontra em situação realmente vulnerável, sem renda, sem moradia, sem emprego, e, às vezes, em alguns casos, até mesmo sem uma atividade laboral provisória, dada a situação em que se encontra as atividades econômicas de um modo geral e, sobretudo, a extensão da pandemia. Então, me parece errônea essa atitude de achar que você, ao aprovar um auxílio emergencial mais volumoso, R$600, por exemplo, isso venha fortalecer a candidatura do Bolsonaro. Se isso acontecer, paciência, mas é preciso que a gente primeiro coloque num plano principal a defesa dos mais vulneráveis. Isso me lembra, num passado não tão distante assim, o que se dizia, que questões como as demandas da mulher, as demandas de políticas de gênero e tantas outras seriam secundárias até chegarmos ao socialismo. Aí sim, tudo isso seria resolvido. Por enquanto, o fundamental seria a aposta numa solução socialista. Acho que essas questões devem ser redimensionadas e a gente não ficar apenas no discurso da defesa da vacinação, porque é preciso que se junte a isso a defesa da vida. E a defesa da vida passa por uma política realmente de apoio substancioso e fundamental para a vida de muitas pessoas que vivem numa linha abaixo até da pobreza.
A proposta de emenda à Constituição que versa justamente sobre o auxílio emergencial, Lincoln, e que está sendo debatida no Congresso, previa a desindexação dos gastos com saúde e educação do orçamento federal, um crime de lesa-pátria, justamente em um momento em que a pandemia mais mata no país. O relator da proposta, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, desistiu de incluí-la no texto com medo de que ela fosse rejeitada e inviabilizasse a PEC. Mas isso evidenciou, mais uma vez, o caráter antissocial desses ultraliberais. Você acredita que essa desistência de aprovar a desvinculação do orçamento é apenas temporária, Lincoln? Não é a primeira vez que esse tipo de manobra é tentada. Por que essa ânsia do capital hegemônico em retirar da Constituição os gastos mínimos em saúde e educação, Lincoln? Olha, essa proposta de emenda constitucional, ela demonstra, uma vez mais, a insensibilidade que tem caracterizado o parlamento brasileiro, em muitas ocasiões. Isso ocorre, em parte, em razão de sua composição, graças ao poder econômico, que leva para a Câmara e para o Senado pessoas comprometidas e compromissadas com o grande empresariado, com grupos cartoriais que ainda ocupam um espaço influente na vida pública do país. Eu acredito que a repulsa a esse texto original, ao conteúdo original dessa PEC, venha a ser enterrada de vez. Até mesmo no Centrão há resistências, porque suas bases dependem muito dos recursos nessas áreas sociais. Eu espero que esteja certo, mas pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais e por contatos esporádicos com alguns parlamentares, há uma sensação de que isso não vai passar. Daí o recuo, né, que tanto os presidentes das duas casas têm em relação à insistência dessa PEC, mesmo com modificações que venham a eliminar o corte das áreas de educação e saúde. Acho muito difícil que isso passe, mas de qualquer maneira vamos ver o desenrolar desses acontecimentos que ainda estão em curso. E essa PEC da imunidade, Lincoln, que está provocando uma enorme polêmica lá em Brasília? Os deputados tentaram aprovar a toque de caixa essa matéria na semana passada, que promove uma verdadeira blindagem dos parlamentares alvos da justiça. Como é que você tem observado toda essa discussão? É hora de se ampliar a impunidade, ou melhor, a imunidade? Olha, de novo, a insensibilidade se manifesta também nessa PEC da imunidade ou da impunidade, né? Que é uma tentativa de, num momento como esse, de agravamento da pandemia em nosso país, você imaginar que essa verdadeira corporação de ofício que é o Congresso, e especialmente, no caso, a Câmara Federal, já que a iniciativa é do atual presidente da Câmara, de criar obstáculos a que os seus componentes venham a ser realmente processados nos casos em que esse processo seja realmente legítimo. A exemplo do que eu disse a respeito da PEC do senador Márcio Bittar, também acredito que essa tenha seus dias contados. A repulsa, de novo, das vozes sensatas pode não fazer barulho no momento, mas funciona quase sempre, né? E olha que nós estamos praticamente impedidos das grandes manifestações de rua
em função da epidemia que tem graçado nos grandes centros, nas grandes metrópoles, e é um elemento impeditivo que aparentemente favorece essas manobras que são contrárias aos interesses do povo e da cidadania, de modo geral, mas as redes sociais estão aí voltadas para a defesa desses princípios que são caros à cidadania e aos direitos sociais e humanos também. Lincoln, esses dias o Delfim Neto, uma figura deletéria, na minha opinião, que foi ministro durante os governos militares, fez uma previsão nada animadora. Ele disse que, mantida essa atuação do governo federal na economia e com esse descaso com a pandemia, o mundo pode virar as costas para o Brasil. Eu queria saber de você, Lincoln, quais os efeitos que um cenário de isolamento político e econômico podem produzir para o nosso país? O mundo ainda está perplexo com o Brasil. O isolamento é algo que parece desejado pelos ideólogos desse governo. Mas o Brasil é muito grande e tem história nas áreas da diplomacia, das manifestações culturais e da própria empatia do povo brasileiro, que, sem dúvida alguma, é muito bem representado pelas nossas figuras em diversos campos, nas artes, na música, não é? Como já tive a ocasião de manifestar. Creio que nós vamos superar essa situação. Isso passa, mas enquanto isso não acontece, o estrago, sem dúvida alguma, é grande. A ala militar é que segue ganhando espaço na gestão federal, Lincoln. O Bolsonaro nomeou o general Silva Luna para a presidência da Petrobras. Um outro deve assumir a Secretaria de Comunicação da presidência. Só que desde talvez o início do ano passado, Lincoln, o Centrão passou a dividir esses cargos de comando em empresas públicas e nos ministérios com os integrantes das Forças Armadas. O baixo clero tem pressionado o ex-capitão por mais espaço na administração pública, mas parece que o Bolsonaro vem fazendo o caminho inverso nos últimos tempos, entregando mais postos aos militares. Esse apoio de ocasião que o presidente conquistou no Congresso estaria ameaçado em caso de descumprimento desse acordo de toma lá da cá, Lincoln? É preciso que se diga o seguinte: o bloco de sustentação do governo foi, mais recentemente, acrescido, como todos sabem, com a adesão do Centrão. É mais uma componente a criar problemas do que soluções, uma vez que estas soluções nem sempre contemplam o seu núcleo duro, aqueles que estão gerenciando, alimentando, sustentando o governo, não importa em que área que ele expresse a sua orientação. É um núcleo que tem várias cabeças, mas, sem dúvida alguma, todos obedecem, em última análise, à cabeça do próprio Bolsonaro. Ele tem um projeto pessoal, mas esse projeto depende dessas articulações e desses componentes que o cercam, não é? E jogam, claro, todos eles, a começar pelo próprio Bolsonaro, com a ignorância no campo da política, no campo do conhecimento, da ciência, de parcelas, infelizmente, existentes no mundo da sociedade brasileira, nos diversos setores da sociedade, não apenas no mundo iletrado, não, mas também no mundo letrado, que tem muita gente que pensa que a solução é uma solução
que dependa exclusivamente da vontade de um homem determinado. Daí essa ideia do mito ter realmente varado muitas das diversas categorias sociais. Citando ainda os militares, Lincoln, você escreveu recentemente um belo artigo abordando as diferenças entre esses oficiais que estão no governo hoje e aqueles que no passado dominaram a nossa república. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas diferenças, Lincoln. Olha, sobre esse meu artigo, os militares de ontem e de hoje, eu digo ali com toda clareza que os militares têm sido influenciados pelo que se passa na sociedade. Quando eu falo das gerações que foram influenciadas, por exemplo, pela filosofia do positivismo, eu poderia acrescentar também do evolucionismo de Spencer, do movimento republicano, portanto, do ideário que vem da Revolução Francesa, e portanto, a ideia de soberania está muito fortemente presente nessa primeira geração, assim como depois as influências sofridas ao longo do século XX, particularmente durante a Segunda Guerra Mundial, com a influência norte-americana, que ficou cristalizada com a criação da Escola Superior de Guerra de 1948, que deu uma condição de alinhamento dos militares e, em consequência, dos governos que foram, em grande parte, sustentados pelos militares, e sem falar do ciclo da ditadura militar após 64. Esse embate dos militares com os diversos momentos da história brasileira tem a ver também com o fato deles se acharem, melhor dizendo, donos, defensores da República, que foi, como diria Aristides Lobo, feita praticamente só por eles. E na verdade, é isso que aconteceu com esse golpe republicano. Mas o pior é que, com o advento, como já disse, da Segunda Guerra Mundial, essa questão das ideias se tornou muito mais obsessivamente ligadas à política anticomunista. E o anticomunismo, assim como o marxismo, que teve uma influência deletéria no mundo civil, no mundo artístico, cultural dos Estados Unidos, ele acabou por prevalecer fortemente no seio das Forças Armadas e no seu entorno. Então, não há, como alguns dizem, núcleos hegemônicos nas Forças Armadas. Os princípios de hierarquia e de disciplina, que são pilares das Forças Armadas, eles praticamente neutralizam a existência desses núcleos. O que funciona é o seu Estado-Maior, é o seu comando, e no momento ele é avesso a alternativas voltadas para a formulação de um projeto nacional independente. Eu queria uma avaliação sua, Lincoln, para essas últimas movimentações na nossa esquerda, especialmente no Partido dos Trabalhadores, visando as eleições presidenciais no ano que vem. O PT lançou o nome do Fernando Haddad como pré-candidato, mas o Lula disse em entrevista que está à disposição para derrotar o bolsonarismo. Além disso, surgiu a notícia de que alguns caciques da legenda estariam buscando a empresária Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, para reeditar a dobradinha com o Grande Capital em uma chapa presidencial, vitoriosa lá em 2002, quando José Alencar foi vice do próprio Lula. Podemos ter uma nova versão daquela carta aos brasileiros ou os neoliberais querem distância do PT, Lincoln? Ainda é cedo para uma análise conclusiva dessa questão da posição do PT em face do processo eleitoral. Há, por enquanto, muitas sondagens e especulações
e que são próprias de um período pré-eleitoral. Sempre foi assim, e mais do que nunca, esse período pré-eleitoral ele é marcado por um momento de dificuldades, né, em função não apenas da pandemia, mas em função do alto nível de desempregos e os problemas sociais se agravando e tudo mais. Isso sem falar da ação sempre provocativa do atual governante do país, que acaba estimulando, uma vez que ele parece que já está em plena campanha. O PT, ele detém um espaço nessas negociações preliminares porque tem história e mantém muita musculatura eleitoral. Ele é, afinal de contas, a primeira ou segunda bancada, a essa altura já não sei mais se primeira ou segunda bancada na Câmara Federal. Né? Ainda tem muitos governos no Nordeste, tem um eleitorado bastante bem representado em algumas outras capitais do Centro-Sul, enfim. Logo, não pode ser descartado. É um player, um protagonista de primeira grandeza, independentemente das críticas que possam ser a ele feitas em função dos governos passados. O grande desafio, me parece, é a montagem de uma frente democrática. Não há como pensar no momento em frente de esquerda, porque eleitoralmente ela é insuficiente para derrotar o capitão que está aí no exercício da presidência. É preciso aglutinar forças que são objetivamente contra a continuidade do governo Bolsonaro. É uma costura difícil, mas não pode haver cancelamento de ordem ideológica ou de qualquer outra natureza. Do contrário, nós vamos amargar mais uma derrota e isso será algo realmente terrível, não apenas para as esquerdas, mas sobretudo para a base social das esquerdas, que é o povo trabalhador brasileiro. Agora, o Ciro Gomes, que pouco tempo atrás ensaiava um diálogo com o ex-presidente Lula, voltou a atacar o Partido dos Trabalhadores. Ele, que claramente tem buscado alianças com lideranças do campo da centro-direita, afirmou que sua tarefa é tirar o PT do segundo turno contra Bolsonaro. Ou seja, aquela necessária aliança do campo progressista parece que, mais uma vez, se perderá nos projetos de poder individuais. Esse pessoal não aprende, Lincoln? O Ciro, ele parte do pressuposto que o PT, sozinho ou com os aliados de sempre, é o melhor adversário do Bolsonaro, porque reedita com isso o cenário da última eleição, vencida pelo Bolsonaro, como se sabe. Mas o PT, alinhado com outras forças políticas que historicamente nunca se aproximaram do PT, pode e deve constituir uma frente capaz de superar eleitoralmente o Bolsonaro. O resto é protagonismo do Ciro, querendo ocupar desde já o espaço do processo pré-eleitoral. Aliás, essa questão em torno do Ciro tem motivado muitas, digamos assim, querelas no seio das esquerdas, até porque o Ciro hoje está vinculado e é um pré-candidato do PDT. Não é? Isso tem dificultado muito as relações desses partidos de esquerda ou de centro-esquerda que precisam unificar um discurso, e a unificação de discurso significa você alinhar um projeto
que seja capaz de dar conta de dois obstáculos. O primeiro é o obstáculo eleitoral. Você precisa alinhar forças para que você tenha condições concretas de vencer o principal inimigo de todas essas forças, que é o atual governo. E, em segundo lugar, pensar numa alternativa de governabilidade. Vencidas as eleições, é preciso que esse representante desse conglomerado de forças tenha a capacidade de manter unido a frente em função de um projeto emergencial para o país, porque vai ter que se fazer um projeto emergencial que leve em consideração uma série de perdas que nós tivemos ultimamente. Não apenas as perdas de postos de trabalho, mas as perdas também que têm a ver com a incapacidade, por exemplo, de prover uma série de situações que foram abandonadas ou secundarizadas ao longo desses anos todos, incluindo e agravadas pelo governo Bolsonaro. Eu me refiro, por exemplo, a questões aparentemente até de menor escala, mas a questão da mobilidade mobilidade urbana dos trabalhadores, a questão da moradia, da casa própria, a questão das terras para comunidades do campo, não é? A questão da integração de segmentos que estão à margem da sociedade, são verdadeiros contingentes que estão hoje povoando os grandes centros metropolitanos. Lincoln, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar o meu abraço. Agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com vocês no Faixa Livre, que é um programa importante que a gente mantenha vivo para esclarecimento, para a reflexão dos problemas nacionais e internacionais. Um abraço, portanto, a todos que acompanham o Faixa Livre. Conversamos aqui com o professor de História aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECON, Lincoln Abreu Pena. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550/0001-41.
Repetindo, o CNPJ da FBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a coordenadora da ONG Redes da Maré, Lidiane Malanchini. Lidiane, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. A gente queria agradecer mais uma vez pelo convite para estar aqui para falar um pouco do trabalho da Rede da Maré. Lidiane, muito obrigado por mais essa entrevista que você nos concede aqui ao Faixa Livre. Lidiane, recentemente vocês do Redes da Maré publicaram mais uma edição do já tradicional Boletim Direito à Segurança Pública na Maré. Nesse documento, a ONG destaca uma diminuição da violência policial em 2020 na comparação com o ano anterior, não é isso? Evidente que esse é um dado a ser comemorado, mas nós não podemos esquecer que estamos em meio a uma pandemia e houve também aquela medida do Supremo Tribunal Federal restringindo as ações dos órgãos de segurança pública durante a crise de saúde nas favelas. Ainda assim, parece que é um avanço. Vocês do Redes da Maré interpretaram da mesma forma? A gente da Rede da Maré vem defendendo há muito tempo a ampliação do debate sobre segurança pública nas favelas. Isso não pode ser um problema do morador da Maré, ou isso não pode ser um problema dos policiais que atuam na Maré, isso é um problema de toda a sociedade. E eu acho que a ação que está correndo lá no STF, lá em Brasília, ela é um avanço por causa disso, porque ela envolve toda a sociedade na discussão sobre como a polícia vai atuar nas favelas. Quando você tem movimentos sociais, um movimento negro, movimentos familiares de vítimas, pesquisadores, juristas, jornalistas discutindo como que a polícia pode atuar nas favelas de maneira a garantir direitos, não violar direitos, isso é um avanço, né? E eu acho que o avanço da ADPF das favelas, né, está justamente nisso. Como que a gente amplia e tenta democratizar o debate da segurança pública das favelas e sai desse binômio que é um problema ou do morador, ou do policial, ou do bandido, e sim espraia isso para toda a sociedade. Desses números que vocês levantaram, Lidiane, qual foi o que mais chamou a atenção? Qual foi o índice que apresentou a menor redução? Sem sombra de dúvidas, creio que os números que mais chamam a atenção é da redução das operações policiais. Se a gente comparar o ano de 2019 com o ano de 2020, a gente vai perceber que teve uma redução de quase 60% no número de operações policiais. E isso vai impactar diretamente no número de pessoas mortas por arma de fogo. Se em 2019 a gente teve 39 pessoas mortas por armas de fogo na Maré, no ano de 2020 a gente identificou 19 pessoas mortas. A gente não está falando aqui que esse número é pequeno ou que a gente tem que comemorar. Na verdade, a gente não pode comemorar nenhuma morte. Na verdade, a gente comemoraria e a gente chamaria isso de avanço se não tivesse nenhuma morte. Mas esses dados são muito significativos e muito importantes para a gente pensar o quanto que é importante e fundamental o controle, o monitoramento da atuação policial nas favelas e que isso aconteça por diferentes setores da sociedade. Acho que os dados trazem um pouco desse impacto, né, e demonstram a importância da sociedade de uma maneira geral olhar
para a atuação policial que vem acontecendo nas favelas. Essa redução de 61% nas mortes provocadas por armas de fogo me chamou bastante atenção, Lidiane. Foram 19 óbitos em confrontos entre policiais e supostos traficantes. É possível se manter esse índice nos próximos anos, Lidiane? Você acha que com o fim da pandemia, aquela realidade trágica voltará a tomar conta da maré? Então, Anderson, só um acerto aí. A gente está falando de 19 pessoas mortas por armas de fogo na maré, não necessariamente em operações policiais. E o que a gente acredita, né? A decisão da DPF das favelas, né, essa decisão que o STF tomou em 2020, ela não foi só na suspensão das operações policiais em período de pandemia, né? Ela propõe uma série de medidas, uma série de ações que buscam garantir que a atuação policial nas favelas cumpra uma legalidade. Então, mesmo depois da pandemia, né, que a gente espera que um dia passe, o quanto antes passe, a gente acredita que tem um legado que a DPF das favelas deixa, que é pensar como que a polícia pode planejar e executar suas ações dentro da legalidade numa perspectiva de controle, tanto do Ministério Público, que tem um papel fundamental no controle externo da atividade policial, mas também no controle social da atividade policial. A gente acha que apenas envolvendo diferentes atores da sociedade para olhar a atuação da polícia, fazer esse controle, esse diálogo sobre o que pode, o que não pode ter numa operação policial, e que a gente vai avançar na redução dessas taxas imensas que a gente tem de violência policial que acontecem nas favelas e periferias. Outro índice que se destacou, Lidiane, foi o de dias de atividades suspensas tanto nas escolas como nas unidades de saúde. Houve 3 dias em que as escolas ficaram fechadas e 8 de não funcionamento de hospitais e postos. Eu imagino que isso tenha trazido muito mais qualidade de vida para as pessoas, Lidiane, que tiveram serviços essenciais mantidos, ainda mais em um momento de excepcionalidade como esse. Então, Anderson, acho que não sei se a gente pode falar em melhoria da qualidade de vida da população da Maré, com menos operações, porque a gente também está vivendo um contexto de crise humanitária, não falaria nem crise sanitária, em crise humanitária, provocado pela pandemia da Covid-19, né? Fico pensando nos impactos que a gente viu e experimentou na Maré, né? O número de pessoas que perderam seus empregos, pessoas que já vinham de vínculos empregatícios precarizados, né, do trabalho informal, que não tiveram renda, pessoas que tiveram dificuldade de acessar o auxílio emergencial, né? E aí eu acho que entra um dado que é muito importante que você traz, que é o dado educacional. Esse dado de 3 dias de escolas fechadas se refere até o dia 16 de março de 2020. A gente não tem como fazer a comparação do ano de 2019 com o ano de 2020, porque as escolas se mantiveram abertas, né, para receber a comunidade escolar durante um período pequeno. E aí eu acho que traz um novo desafio, né, que é pensar na aula remota. Como é que você pensa em aulas remotas, né, com a precariedade de acesso à internet que se tem na Maré? De acesso a dispositivos, né? Grande parte dos moradores da Maré usam o celular. Como é que uma criança tem aula no celular e consegue manter a atenção? Então, eu acho que a pandemia traz impactos, por exemplo, para o direito à educação, que são imensuráveis, que é muito complexo a gente dizer que as escolas fecharam menos e isso trouxe melhoria na qualidade da educação na Maré, porque eu acho que é um ano atípico e um ano de muitos desafios. Da mesma maneira, o direito à saúde. Mesmo que possa parecer pequeno, né, pouco, os postos de saúde terem fechado 8 dias, mas assim, são os postos de saúde da Maré que faziam todo o atendimento relacionado à Covid-19 na Maré.
Então, todo o monitoramento de pacientes em isolamento, pessoas que precisavam ter acesso a testes, foram paralisados durante 8 dias em plena pandemia, onde as pessoas não conseguiram acessar direitos mínimos. E isso traz um impacto para o cotidiano que é muito forte. Então, é difícil falar que a redução dos números de suspensão de atividades nos serviços públicos da Maré, num período de pandemia, trouxe melhoria na qualidade de vida, porque eu acho que a gente estava vivendo um ano muito atípico, onde, na verdade, o Estado, né, o poder público, deveria estar mais presente ainda nas favelas, para garantia de direitos, e o que a gente percebeu é que ainda continuou reproduzindo uma lógica de repressão e de violência através das operações policiais. Então, na verdade, eu acho que a crítica que a gente precisa fazer é como que um período de pandemia, em um ano de pandemia, a gente ainda permite que os postos de saúde precisem fechar 8 dias. Como é que a gente, por exemplo, a gente da Rede da Maré, junto com a Fiocruz, tem um projeto chamado Conexão Saúde, que realiza testes gratuitos para a Covid-19. A gente também precisou fechar o centro de testagem. Então, como que em pleno período de pandemia, o poder público entra nas favelas para limitar o acesso a tantos outros direitos que é fundamental para a população nesse momento dessa crise humanitária do Covid-19? E como é que esses números se refletiram no dia a dia da população que reside na Maré, Lidiane? Há um clima de maior tranquilidade? Como essa redução da violência foi recebida pela comunidade? Eu acho que de alguma forma foi importante, né, a redução do número de operações policiais. Mas a gente sentia também que tinha uma apreensão dos moradores de essa semana vai ter operação policial, em algum momento vai ter operação policial. Então, quando eles vierem, vai ser terrível. Então, também tinha uma sensação de apreensão. Mas eu acho que é difícil falar em tranquilidade. Aí eu acho que é, de novo, a gente pensar que o ano de 2020 é marcado por uma pandemia, onde só em 2020 mais de 120 pessoas morreram na Maré de Covid-19, né? Milhares de pessoas foram contaminadas. Então é difícil falar em tranquilidade num contexto desse, onde as pessoas estavam morrendo por outros motivos, mas é difícil falar em tranquilidade. Mas, de fato, a redução do número das operações policiais, a redução das mortes por armas de fogo, ela impacta no cotidiano de quem vive a favela, de quem mora na favela. Então, foi importante, sim, não estou aqui dizendo que não, mas acho que é importante entender que a gente também estava vivendo um momento de uma crise sanitária e de também muitas mortes, muitas perdas, muitos lutos. Agora, é muito evidente, Lidiane, que está longe de ser perfeito. O que é que pode ser implementado para se reduzir ainda mais a violência policial que existe na Maré? Uma coisa que a gente da Rede da Maré vem falando há muito tempo é que a gente precisa que o que está na lei, as letras da lei, cheguem na favela. A gente nega muito essa ideia que na favela a lei é outra. Não. O que a gente vem pleiteando, o que a gente vem pedindo, historicamente, o que está na lei tem que valer na favela, assim como vale em qualquer parte da cidade. Então, eu acho que se a gente pudesse falar de um desejo, né, de um sonho, é que essas medidas, né, que são medidas de proteção à vida, de valorização da vida de quem mora na Maré, de quem mora nas favelas, né, essas medidas sejam cumpridas efetivamente, né? Essas medidas que estão lá na Ação Civil Pública da Maré, que está aqui no Tribunal de Justiça no Rio, essas medidas que estão lá na DPF das favelas, lá em Brasília, essas medidas que estão determinadas por juízes, desembargadores, ministros, que essas medidas valham no cotidiano da favela, que elas tenham efetividade no cotidiano das favelas. Talvez assim eu acho que a gente avança para mudanças significativas e contínuas
no viver da favela. Então, às vezes o nosso sonho é que essas medidas sejam efetivas e que o próprio poder público fiscalize se essas medidas estão sendo cumpridas ou não. O que acontece hoje é que mesmo que a gente tenha avanços no campo jurídico, a gente ainda percebe que essas medidas não são cumpridas na sua completude dentro das favelas e periferias. E gostaria que você falasse um pouco também, Lidiane, a respeito da realidade da Covid-19 aí na Maré. Como andam os índices de infecções e mortes no conjunto de favelas? As pessoas têm conseguido manter o isolamento? Então, a gente lá na Rede da Maré tem, junto com uma parceria, né, com Fiocruz, Dados do Bem, SAS, Cruz Vermelha, um projeto chamado Conexão Saúde, que tem uma perspectiva de enfrentamento, de ações de enfrentamento e cuidado à Covid-19 na favela da Maré e também acontece na favela de Manguinhos. E a gente vem desenvolvendo, né, tanto um processo de testagem gratuita dos moradores da Maré, mas também oferecendo serviços de telemedicina e serviços que apoiam o isolamento seguro para quem já está testado para a Covid-19. E quinzenalmente a gente vem lançando boletins, né, que trazem esses dados. Então, para se ter uma ideia, no último boletim da semana passada, a gente tinha 166 pessoas mortas por Covid-19 na favela da Maré, nas 16 favelas da Maré. Se a gente pegar, né, o número de... Desde agosto, que foi quando o projeto Conexão Saúde começou, a gente testou quase 1.700 pessoas confirmadas com Covid-19, né? Então, pensar o cuidado dessas pessoas é fundamental, entendendo todas as adversidades que é viver numa favela, as precariedades de acesso a políticas públicas, né? A gente da Maré, por exemplo, tem 7 unidades básicas de saúde que nos últimos anos vem sofrendo com a redução de investimentos, com a redução de pessoal, com a redução salarial dos profissionais. Então, como que a gente garante um direito à saúde para todo cidadão da cidade, que não se diferencie de quem mora na Maré, quem mora em Copacabana, quem mora em Ipanema? Acho que esse é um desafio. E aí você traz a questão do isolamento social, que é sempre um desafio, né? Como é que a gente pensa o isolamento social, por exemplo, em habitações precárias, como a gente tem nas favelas? Que às vezes não tem ventilação, que às vezes é um cômodo, 2 cômodos. Como é que faz um isolamento de uma família ali, né? Que às vezes não tem acesso à internet, como é essa ideia do home office. Como é que faz home office em uma estrutura habitacional dessa, né? Então, essa ideia do home office, do isolamento, foi pensada a partir da classe média. Eu acho que o que a gente esperava, talvez, era que o poder público olhasse para essa desigualdade e pensasse como enfrentar essa desigualdade. Mas o que a gente percebeu é que não teve nenhum olhar específico, nenhuma política pública específica voltada para quem vive nas favelas, para a população que sofre com a desigualdade. E aí isso se reflete no processo de adoecimento dessas pessoas, né? Então, um dos desafios que a gente tem a partir desse projeto, né, do Conexão Saúde, é como é que a gente garante, né, e dá subsídios, né, oferece serviços para o morador que está com Covid-19 fazer isolamento social dentro de uma estrutura habitacional que não permite, né? Que às vezes a pessoa não tem o que comer em casa, não tem alimento, porque se ela não trabalha, ela não traz dinheiro para casa. Então, creio que o maior desafio, né, que a gente vem experimentando é como é que a gente olha para as políticas públicas e olha a partir dessas desigualdades do que existe, né? E como é que o poder público deveria estar nesses territórios de uma maneira muito diferente do que está hoje. A questão social é que não deve estar nada boa, Lidiane, com o fim do auxílio emergencial. Eu imagino que se esteja empurrando as pessoas para buscarem renda em um momento onde a pandemia está no ápice das infecções.
Essa é uma realidade comum na Maré, Lidiane. Qual é o efeito do fim do auxílio emergencial para essas pessoas? Como eu disse antes, né? Muitas pessoas que moram na Maré trabalham no setor de serviços, muitas delas com trabalhos com vínculos precários, trabalho informal, e que foi afetado no período da pandemia. E muitas dessas famílias só tiveram auxílio emergencial como um único benefício social dado pelo governo. Então, o que a gente percebe que isso segurou em algum momento algumas famílias, né? Mas que com a retirada do auxílio emergencial a gente percebe o retorno da falta de alimento, é questão básica, falta de alimentos. Então, muitas pessoas hoje procuram a gente da Rede da Maré em busca de cesta básica porque perderam o auxílio emergencial, porque não tem mais o que comer, não tem o que dar de comer para os seus filhos. Então, se a gente não pensar também numa política, né? A pandemia ela não acabou, né? Os impactos dessa pandemia não acabou. Então, a gente precisa pensar em políticas e benefícios sociais que deem conta dessa problemática. Retirar um benefício social, né? Ou reduzir, achatar, né? Existe uma proposta hoje de achatar para R$250 o auxílio emergencial. Isso não dá conta das desigualdades que esse país tem e experimenta no seu cotidiano. Vocês do Redes da Maré têm conseguido prestar algum tipo de auxílio aos moradores nesse período de pandemia, Lidiane? A gente da Redes da Maré, desde março do ano passado, desenvolveu a campanha Maré de Não ao Coronavírus. Teve uma série de ações, né? Então, a gente atendeu mais de 17 mil famílias com cestas básicas, né? A gente fez toda uma distribuição de álcool em gel, máscara. A gente gerou postos de trabalho, né, para costureiras, motoristas, cozinheiras. Hoje a gente ainda continua entregando, né, quentinhas para a população em situação de rua. Então a gente fez vem fazendo uma série de ações de enfrentamento à pandemia nas 16 favelas da Maré. E creio que hoje, né, talvez a ação que seja mais forte, né, que esteja mais forte, é essa perspectiva do cuidado através do Conexão Saúde, que é esse apoio de testagem, diagnóstico de doença, acompanhamento e também apoio para o isolamento seguro, tentando minimizar os impactos do adoecimento pela Covid-19 para os moradores da Maré. A gente vem desenvolvendo uma série de ações, mas também pensando como que a gente pressiona para que o poder público cumpra o seu papel, né? Como é que a gente vem também dialogando da importância do acesso a direitos básicos, sobretudo nesse momento de pandemia. Isso é fundamental. Lidiane, diante de um cenário de caos como esse provocado pela pandemia, qual é a principal demanda das pessoas que moram na Maré? O que as esferas governamentais precisam fazer, além do auxílio financeiro, para que essas pessoas tenham dignidade em um momento de excepcionalidade como esse? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é que o poder público entenda que a pandemia afeta de maneira diferente as pessoas, a depender de onde elas moram, da classe delas, da cor delas. Não dá para acreditar que a gente vai fazer políticas públicas de enfrentamento à pandemia de maneira igual para toda a cidade. A gente precisa reconhecer essas desigualdades. E essas desigualdades que não são desigualdades da pandemia, são desigualdades que estão na vida das pessoas. E reconhecendo isso, a gente acreditava, né, a gente da Rede vem defendendo que seria necessário fazer uma política pública articulada, intersetorial, para atender. Então, não é só precisa de saúde. Então, tem que pensar em uma política de saúde, de melhoria de estrutura das unidades básicas de saúde, para fazer um monitoramento dos casos de Covid, que esteja articulado numa política de distribuição de renda e de assistência social, que esteja articulado numa perspectiva de olhar a habitação dessas pessoas e as possibilidades do isolamento social.
que também pense como que a gente garante o direito à segurança pública dessas pessoas. Então, quando a gente fala uma política articulada, é que hoje a gente vê ações das políticas públicas que já atuam nas favelas, mas você não vê uma política articulada para olhar a pandemia e que trabalhe de maneira articulada, né? E que trabalhe de maneira efetiva e contínua dentro das favelas, reconhecendo os limites e dificuldades que vêm se enfrentando para a garantia de direitos na favela. Talvez esse seja o desafio, né? É que a gente articula as políticas públicas para olhar esse período e os desafios desse período da pandemia. Lidiane Malanchini, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson. Obrigado pela conversa, obrigada pela oportunidade para a gente falar um pouco do trabalho da Rede da Maré e obrigada aos ouvintes pelo espaço, pelo tempo. E para quem tiver qualquer dúvida, é só acessar a Rede da Maré no Facebook, no Instagram, no Twitter ou no nosso site. Obrigada. Conversamos aqui com a coordenadora da ONG Redes da Maré, Lidiane Malanchini. Eu aproveito para já cumprimentar o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Glauber Braga, bom dia. Olá, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo convite por estar aqui no Faixa Livre. A minha saudação a todos os ouvintes, a todas as ouvintes. Glauber, eu quero te agradecer por você mais uma vez dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Glauber, eu gostaria de te ouvir primeiro a respeito dessa criminosa PEC 186, a chamada PEC da morte dos direitos sociais, que está tramitando aí no Congresso. Uma proposta que cogitava desvincular os investimentos em saúde e educação do orçamento, algo que parece acabou sendo deixado de lado pelo relator da proposta, o senador Márcio Bittar, mas que segue com uma série de outros absurdos, como o congelamento dos salários dos servidores até o final do ano que vem. Tudo isso como contrapartida para a retomada do auxílio emergencial. Qual é a análise que você faz dessa proposta, Glauber? Olha, primeiro eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no programa. Essa PEC 186 é uma chantagem com um ataque brutal, estrutural, a direitos garantidos da população brasileira. Primeiro, o relator teria voltado atrás, né, na retirada dos percentuais mínimos de investimentos em saúde e em educação, mas a gente tem que analisar que esse relatório pode mudar a qualquer momento e a gente sabe quais são as intenções deles, né? Eles querem desmontar o Estado brasileiro nas suas garantias sociais. Mas, além disso, nessa mesma PEC, você tem retirada de recursos do BNDES para favorecer bancos privados, como você disse na própria pergunta, ataque aos servidores públicos, consequentemente ao serviço público. Além disso, você tem a criação de um arcabouço para facilitar o processo de privatizações. Então, esse ataque brutal não pode ser aceito por nós como algo natural, porque não é. E com a chantagem, né, que trazem numa proposta de emenda à Constituição aquilo que poderia estar sendo tratado numa proposta de lei ordinária, numa proposta de crédito extraordinário, que é o pagamento do auxílio emergencial. Fazem isso como chantagem mesmo, né? Trazem numa mesma matéria dois temas que deveriam ser tratados de forma diferente, em votações diferentes. Qual é a nossa posição? Desmembra-se, trabalha-se pelo auxílio emergencial não só de R$250, mas aprova-se um auxílio de R$600 e, ao mesmo tempo, temos que derrotar essas propostas que são de ataques a direitos consagrados ao Estado nas suas garantias sociais. Como é que a oposição tem atuado para conter esses absurdos, Glauber? Há resistência no Congresso para evitar a aprovação dessa PEC? Olha, resistência tem. Existe uma posição do PSOL e de outros partidos de oposição que são de reação à aprovação dessa matéria. Agora, também é verdade que só isso não basta, porque se a gente for analisar,
Os deputados de oposição representam aproximadamente 100 no meio de 500. Então, quando tem uma pressão que venha da rua prioritariamente, a probabilidade da gente deslocar votos daqueles 300 deputados do chamado Centrão passa a ser maior. Quando não há uma pressão da rua, muitos desses caras se sentem à vontade para votar atrocidades, né? Existe uma proposta alternativa elaborada por vocês parlamentares que se opõem ao governo, Glauber? Como esse auxílio poderia ser retomado, em que valores? Parece que o Palácio do Planalto defende 4 parcelas de R$ 250. É possível propor algo melhor? Não só é possível, como é necessário. A gente defende a manutenção de pelo menos R$ 600 até o fim da pandemia, e isso já tem uma relação com a defesa que a gente fez no passado. Quando o governo também fazia a proposta de 200, a gente propôs no mínimo um salário mínimo e acabou permanecendo em R$ 600 e com uma emenda do pessoal, mulheres chefes de família, podendo chegar a R$ 1.200. Os liberais, o governo de Bolsonaro vão dizer, não, mas não tem dinheiro. Isso é mentira. Aprovaram, trabalharam e apresentaram publicamente um pacotão de 1,2 trilhão de reais para os banqueiros. Então tem para os banqueiros, mas não tem para a maioria do povo colocar comida na mesa? Isso não é verdade. Pode sim ser pago o auxílio emergencial, porque isso garante a vida, garante a alimentação, garante comida na mesa e garante, inclusive, que a gente não tenha um colapso do ponto de vista econômico no momento que muitos trabalhadores, repito, estão precisando desse recurso para se alimentar, para a sobrevivência das suas famílias. Essa é a nossa proposta. Manutenção do que vem sendo pago no auxílio emergencial sem cortes e sem essa diminuição de valor que está sendo proposta pelo governo federal. Eles propõem cortar, diminuir o valor e, junto com isso, vem com um monte de medidas de retirada de direitos que podem durar para a vida toda. Isso a gente não pode aceitar de jeito nenhum. A pandemia que segue a todo vapor no país, Glauber, com a maior média de mortes desde o seu início, combinada a essa inação do governo federal que tem à frente o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, colocando em prática os planos genocidas do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil está sem vacinas, o nosso principal representante condena a utilização de máscaras de proteção, vive promovendo aglomerações sob o silêncio conivente do ministro. Levando-se em conta que há um desequilíbrio importante na correlação de forças no Congresso, que impede, pelo menos por enquanto, a abertura de um processo de impeachment contra o ex-capitão, Glauber, não é possível ao menos uma investida da oposição contra esse general Pazuello? Já se levantou a hipótese da abertura de uma CPI, por exemplo, para investigar as ações do ministro da Saúde? Essa hipótese de abertura de CPI tem se levantado, né? Agora é fundamental ter pressão popular para cima do presidente da Câmara e para o presidente do Senado, porque além do recolhimento do número de assinaturas, eles depois têm que fazer essa instalação. A responsabilização de Bolsonaro, Pazuello e companhia em relação ao que está acontecendo no Brasil, eu acho que é uma necessidade histórica, é fundamental que isso aconteça, porque o que a gente sente por parte do presidente da República é um boicote às medidas que poderiam estar sendo adotadas preventivas ao alastramento das dificuldades que as pessoas estão enfrentando com os efeitos da pandemia. Então se discute, sim, essa é uma tese que vem sendo levantada, mas a pressão popular nesse sentido ela pode ser fundamental, inclusive para que a instalação venha a ocorrer. Os governadores é que têm tentado, por conta própria, reduzir a propagação do vírus com restrições mais severas de circulação das pessoas. A grande questão é que o Bolsonaro ameaçou esses gestores, dizendo que eles teriam de arcar com os custos do auxílio emergencial caso promovessem o fechamento das atividades. Esse tipo de chantagem é criminosa, Glauber. Vocês parlamentares têm dialogado com os governadores nesse sentido? Pretendem tomar alguma atitude contra essa ameaça promovida pelo presidente? Olha, os governadores eles têm autonomia para tomar as atitudes que considerem necessárias em relação às chantagens que estão sendo feitas pelo governo federal.
Da nossa parte, a gente está numa batalha institucional diária contra o conjunto de outras chantagens que vêm sendo colocadas em prática por parte do governo de Jair Bolsonaro. Por exemplo, como já a gente citou aqui na conversa, com a própria PEC 186, onde bota o pagamento do auxílio, que deve ser feito, junto com a retirada de vários outros direitos de maneira criminosa, chantagista. Então, é claro que os governadores têm aqueles que nos seus estados têm mais relação com as suas respectivas bancadas e que fazem esse enfrentamento também de apoio à sua linha política. Da nossa parte, o que for para garantir vacinação, o que for para garantir que o plano de imunização chegue ao conjunto de brasileiros e brasileiras, a gente vai fazer. Por exemplo, no Rio de Janeiro agora, tem uma posição do governador do Rio de ter vetado uma iniciativa do PSOL, inclusive do nosso parlamentar Flávio Serafini, para que estados possam estar vacinando a sua população sem que o governo federal venha impedir essa vacinação por parte dos governos estaduais. Por que vetou? Ou seja, ele, como aliado de Bolsonaro, não pressiona pela imunização do conjunto da população e ainda impede que em alguns estados você tenha iniciativas que possam ampliar a vacinação das pessoas. Ao mesmo tempo, essa turma fica fazendo aí tentativas de relação privilegiada com o setor privado, garantindo que o setor privado receba as vacinas, pague pelas vacinas. A verdade é que tudo isso está acontecendo porque o governo de Jair Bolsonaro não trabalhou com seriedade. Pelo contrário, fez um boicote a uma imunização verdadeira e a um plano de fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Respondendo a sua pergunta, os governadores já estão tomando as iniciativas que eles consideram que devem ser realizadas e, do nosso ponto de vista, a gente vai tomar todas as atitudes para que a população tenha a garantia de imunização. Governadores que são aliados de Bolsonaro e que estão, inclusive, colaborando com a chantagem do presidente da República, têm que ser repudiados nesse tipo de tentativa. E os outros que estão resistindo a Bolsonaro e procurando vacinar as populações dos seus estados têm que ser apoiados e incentivados. Tudo isso sem tirar a responsabilidade do próprio Ministério da Saúde e da Presidência da República. A cobrança para cima deles tem que continuar. Como é que você tem interpretado, Glauber, esses movimentos do Jair Bolsonaro, que uma hora troca o comando da Petrobras por conta dos seguidos aumentos de preço dos combustíveis, mas na sequência envia ao Congresso propostas que têm a intenção de privatizar os Correios e a Eletrobras? Qual é a leitura que você faz dessas ações contraditórias do presidente, Glauber? Olha, esse governo atende aos interesses de uma parcela do mercado, mais especificamente do mercado financeiro e de interesse de corporações internacionais que querem impedir qualquer desenvolvimento que seja próprio, soberano por parte do nosso país. Mas, ao mesmo tempo, ele sente que tem que agradar uma parcela daqueles que podem até ter votado nele e que não estão aguentando o aumento dos combustíveis nessa proporção. A política de paridade de importação da Petrobras, que foi colocada em prática ainda no governo de Michel Temer e que está ainda sendo operada no governo de Jair Bolsonaro, fez com que nesse início de ano a gente tivesse 5 aumentos do preço da gasolina e 4 aumentos do preço do diesel, Num desses casos em específico, acumulando num período de 2 meses mais de 40% de aumento. Isso não é razoável, isso é um crime, Então, beneficiam interesses dos importadores de combustíveis, incluindo aí interesses de corporações internacionais e dos acionistas, em detrimento de toda a população brasileira. Fala em modificar o presidente da companhia, mas não fala em reverter a política de preços e, mais grave do que isso, não fala em reverter aquilo que está acontecendo com a entrega das refinarias brasileiras, como está acontecendo na Bahia, onde eles entregam uma refinaria pela metade do preço. Qual é a nossa defesa? Reverter esse conjunto de medidas que são a representação da agenda ultraliberal. Trocar o presidente da Petrobras tem que vir acompanhado de trocar a política de preços e trocar essa política de entrega de refinarias. Além disso,
essa chantagem que é feita também, tentando equilibrar esse jogo, entregando o sistema elétrico e os Correios, tem que ter o nosso total repúdio, mas não só um repúdio da fala ou da carta, a nossa organização contra a implementação dessas medidas. A gente tem tocado uma iniciativa bem interessante no chamado Comitê de Luta contra as Privatizações, procurando organizar essa resistência entre os mais variados setores, trabalhadores do conjunto das estatais. Lembrando que Bolsonaro, no período da campanha eleitoral, disse que era contra e que não privatizaria a Eletrobras. É um mentiroso, está mandando para privatização e cada deputado tem que ser pressionado, porque se privatizar a Eletrobras, o resultado vai ser o aumento do preço da conta de luz. Quem controla o sistema elétrico, controla o preço da energia, controla os produtos e, consequentemente, controla os mercados. Vê se a China entrega o controle do sistema elétrico deles. Claro que não, lá é 100% estatal. Vê se os Estados Unidos entregam. Não, lá 70% das barragens é controlada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Mas esses estados nacionais ou até outras corporações nacionais, pergunto se eles têm interesse em ter o controle do sistema elétrico brasileiro, lógico, né? Porque isso é ampliação de poder na correlação de forças mundial. A gente é que não pode permitir que isso aconteça e que essa chantagem seja operada sem que a gente se levante contra essas iniciativas que querem deixar o nosso país de joelhos. Para encerrar, Glauber, dá para se pensar em uma vitória contra o bolsonarismo em 2022 que não passe por uma união das esquerdas? E você acha possível fazer essa construção com toda a fragmentação que há pouco mais de 1 ano e meio do pleito? Primeiro, eu acho que a resistência ao governo Bolsonaro, ela não pode esperar só o ano de 2022. Ela tem que se dar agora para já e tem que trazer aqueles que têm uma posição contrária à aplicação da agenda ultraliberal de desmonte. Em relação a 2022, a mesma coisa. Eu acho que é fundamental verificar quem são aqueles que querem estabelecer uma relação contra a aplicação dessa agenda. O que não dá é flertar com aliança com aqueles que são de direita, que estão fazendo uma associação de fato com a extrema-direita, os chamados liberais, para a implementação dessa mesma agenda. E ficam fazendo acenos à esquerda, inclusive para nos dividir. A gente tem que enquadrar liberais e extrema-direita que trabalham juntos pela colocação em prática de um mesmo programa. Então eu acho que é natural que partidos de oposição lancem as suas pré-candidaturas, mas é fundamental também que mantenha um espírito de diálogo, de enfrentamento ao bolsonarismo, inclusive na formação do programa que será apresentado publicamente para enquadrar e para derrotar o bolsonarismo. Eu acho que essa deve ser também a linha do PSOL. Um programa popular, que não tenha medo de dizer que é de esquerda e que consiga ao mesmo tempo ir à raiz das questões que a gente está enfrentando, e por isso radical, mas que consiga também ser não sectário. Glauber, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar sorte nessas lutas que vocês aí em Brasília estão travando, te desejar também um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, eu que agradeço mais uma vez pelo convite para estar aqui no Faixa Livre, que faz um trabalho fundamental de conscientização, de discussão, trazendo aí o pensamento crítico como centro da resistência aos ataques da extrema-direita no Brasil. Um abraço grande, muito obrigado e muito obrigado a todos os amigos e ouvintes, amigas ouvintes, que acompanharam aqui o programa com a gente. Um abração, vamos à luta. Conversamos aqui com o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro, o Sintect-RJ, Ronaldo Martins. Ronaldo Martins, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Para nós aqui do Sindicato dos Trabalhadores de Correios, Trabalhadores de Correios também do Estado do Rio de Janeiro. É muita honra que a gente participa aqui mais uma vez do Faixa Livre. E estamos aqui à disposição para
dialogar e conversar com a população. Ronaldo, muito obrigado por você estar mais uma vez aqui conosco no Faixa Livre. Ronaldo, parece que os próximos alvos dos ultraliberais nesse processo de desmonte do Estado Nacional estão definidos, e um deles é justamente os Correios. O presidente Jair Bolsonaro enviou na última semana ao Congresso um projeto de lei que abre caminho para a privatização da empresa, o que evidentemente causa enorme temor a vocês servidores. Qual é a análise que você faz, Ronaldo, para esse PL, que foi entregue aos parlamentares? Está dentro daquilo que a categoria esperava? Então, Anderson, realmente a categoria, ela, vamos dizer que esperava ou não. Talvez, acho que a gente tinha uma certeza, né, de que esse governo tem na sua lógica, no cerne do seu governo, as privatizações, mas nós não esperávamos que dentro de uma pandemia, que está assolando a todo o país, viesse agora essa PL, né, para ser entregue aí ao Congresso, para privatizar uma empresa de 357 anos, uma empresa que está presente em todo o território nacional. Os Correios é uma empresa muito importante para a vida do país, que o Correio está aí envolvidos aí em várias campanhas, inclusive da vacinação, né? O Correio foi importante aí na logística, no que tange a questão da distribuição das vacinas. Então, de certa forma, antes a gente tinha um entendimento que esse governo poderia fazer isso, mas pegou nos surpresa porque em plena pandemia, onde o governo deveria estar focado as suas energias para estar contendo o avanço da pandemia, ele pega e encaminha não só o Correio como outras estatais, uma PL para privatização. Eu acho que isso daí é mais empobrecimento do nosso país, é mais retirada de identidade do país num projeto ultraliberal, como você falou aí. Como é que se daria essa privatização, Ronaldo? Qual é o modelo que o governo prevê para a entrega da estatal? Já há um esboço disso? Então, Anderson, ao longo do governo Bolsonaro, né, que já vai para o segundo ano da sua gestão, eles têm sucateado a empresa, né? A empresa ela sofreu um duro golpe na sua infraestrutura. Então, esse modelo, ele é um modelo para terceirização e quarteirização de serviço, ou uberização de serviço. Isso é um debate que nós temos que estar convocando e conversando aqui com a população, porque a ideia desse governo é quarteirização, né? É retirada dos direitos, o governo tem interesse da uberização da entrega, né? Ou seja, sugar tudo que os trabalhadores possam dar para entregar uma encomenda aí de R$5 cada entrega, R$5 cada entrega de encomenda, ou R$4, retirar os benefícios, como nós sofremos um ataque agora ano passado na campanha salarial, onde teve a conivência até do próprio Supremo Tribunal Federal e o TST, onde o acordo era de 2 anos, numa decisão também extremamente inédita, o Supremo entrou na ação que foi decidida dentro do TST, num acordo de 2 anos e retificou o acordo firmado ano passado de 2 anos, ano retrasado. E tivemos aí o acordo, mais uma vez, ano passado, uma negociação que foi extremamente difícil, onde retirou vários direitos dos trabalhadores para poder facilitar esse projeto que o governo está fazendo hoje. Você tem que retirar benefícios, diminuir os passivos trabalhistas, enfim, enxugar a empresa, como a empresa tem feito aí vários pedidos, né? Então, o modelo de privatização do Correio é a terceirização e a quarteirização do serviço, né? Cada dia que passa, a empresa tem feito o pedia para os trabalhadores irem embora, os trabalhadores mais antigos, até aqueles que têm 15, 20 anos de empresa, porque o último concurso para o Correio foi em 2011. A empresa está dentro desse modelo de quarteirização de serviço. Agora, me parece que o Bolsonaro entregou essa proposta ao Congresso como uma resposta àquela intervenção dele na Petrobras com a troca do presidente da estatal.
Vocês também analisaram da mesma forma, Ronaldo? O ex-capitão tentou acalmar os ânimos após o descontentamento do grande capital? Então, Anderson, nós estamos vivendo um faz de conta, né? Porque o Bolsonaro, ele tem aí ao seu lado os militares que hoje estão de cócora para os interesses privados contra a nação. E hoje nós estamos vivendo um chamado de extrema-direita com as calças readas para o capitalismo. A intervenção na Petrobras, ao colocar um general, também deixa a empresa petroleira numa situação muito delicada. E aí a questão dos investidores que tiveram aí esse impacto dessa mudança, pode ser. O Bolsonaro também fez um gesto para tentar acalmar o mercado e só não acalmou os trabalhadores, nem a população brasileira, né? Todos os atos feitos pelo governo Bolsonaro, ele é um ato em prol dos interesses das grandes incorporações, né, do interesse do capital especulativo. E essa questão de bolsas subir ou descer não interessa a grande massa de trabalhadores. Daí o modelo liberal enriquece poucos, empobrece muitos, né? Então, a ida dessas empresas estatais como o Correio para um projeto de privatização, terceirização, que seja, ele é mais empobrecimento, né? Que você, só o Correio, diretamente você tem cerca de 115 mil trabalhadores com carteira assinada, com seus benefícios, fora os seus familiares, né, que cercam aí a empresa. Então você vai ter 115 mil pessoas que vão ter seus benefícios retirados, mais desemprego, né, empobrecimento do povo, para beneficiar aí uma minoria que hoje ganha muito dinheiro com bolsa de valores, com especulação financeira. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo hoje, né? Então, esse mal também vai ser para a Petrobras, como vai ser para a Telebrás, para a Eletrobras, né, para os Correios, Casa da Moeda e outras empresas que eles estão privatizando. Como é que a categoria tem atuado, Ronaldo, para tentar barrar essa privatização? Vocês têm dialogado com lideranças progressistas no sentido de evitar a entrega dos Correios? Então, Anderson, a gente tem feito, né? Agora mesmo, na próxima segunda-feira, nós vamos estar com alguns parlamentares. Eu digo também, não só parlamentar do nosso campo, do campo progressista, do campo de esquerda, mas do centro também, porque o Correio, nós tivemos no ano retrasado, se eu não me engano, em Brasília, tivemos com o Baleia Rossi, a nossa federação, a Findect, onde a gente conversou com o Baleia Rossi do MDB, e assim, o Correio ele tem uma presença social muito grande nas pequenas cidades, pequenos municípios do país. Porque nesses locais o Correio ele é o único órgão do governo em alguns municípios que tem a presença, aí onde tira documentos, aonde distribui o livro escolar. Há bem pouco tempo, com o Banco Postal, era onde o único lugar que tinha um banco era o Correio, que infelizmente a empresa, de forma desastrosa, rompeu o contrato com o Banco Postal, porque o Banco Postal dava um lucro para a empresa e também socializava a renda no campo, no interior. Em muitos municípios era só o Correio que era um órgão pagador para os aposentados. Correio que já participou de várias campanhas de amamentação, de vacinação, onde tira os documentos como CPF, é o Correio. Então, esses parlamentares, que mesmo de centro e do chamado centrão, eles têm uma pressão da população para não acabar o Correio no seu município, né? Que o Correio entrega a correspondência, porque o projeto de privatização, Anderson, ele é um projeto que as empresas privadas que querem abocanhar esse filão das encomendas das grandes cidades, eles não querem entregar aonde o Correio entrega. O Correio entrega em todos os municípios desse país. Portanto, nós, trabalhadores, nós estamos enviando e-mail para o Congresso, fazendo uma campanha muito importante, e aqui os seus ouvintes também puderam nos ajudar contra a privatização da empresa. Nós vamos estar aí distribuindo os e-mails dos deputados, dos senadores, para que nós possamos manter essa empresa sólida, firme e para o povo brasileiro. E a
correlação de forças dentro do Congresso, Ronaldo, permite crer que essa matéria será enterrada? Não podemos esquecer que o Centrão agora está fechado com o bolsonarismo. Sim, Anderson. Infelizmente, a gente, no último pleito eleitoral, nós tivemos um crescimento muito abrupto, né, do campo, tanto do Centrão como da extrema-direita no Congresso. Mas aí, como eu te falei anteriormente, né, nós temos que dialogar com todo mundo, não só do campo da esquerda ou o campo mais progressista, mas temos que conversar com o centro, que o centro tem um peso muito importante. E o centro tem uma pressão do seu eleitor nos municípios, nos estados desse Brasil, para a manutenção do correio público, porque a privatização do correio ela vai encarecer o serviço postal, não vai respeitar o que nós fazemos aqui no correio, que é aquela entrega cidadã das cartas simples, das cartas nos lugares que não dão lucro para a empresa. O correio tem esse perfil, que é a natureza estatutária do correio, esse viés social. Então, a iniciativa privada, ela não vai querer entregar. A gente tem um exemplo aqui, Anderson, que a DHL, as outras empresas como os concorrentes de encomendas, elas postam no correio quando é para um município muito longe, para o correio entregar. Eles pagam para entregar. FedEx, né? Enfim, outras empresas concorrentes, elas pagam o correio para poder fazer entrega nesses municípios que eles não entregam, porque essas empresas têm único e exclusivamente interesse de entregar na capital, mais nada. Até aqui no Grande Rio, ou em São Paulo, nas periferias, terá dificuldade da entrega das encomendas, das correspondências por parte dessas empresas. Então, eu creio que a gente tem condições de conversar com o Centrão para poder a gente travar esse processo de privatização do Correio. Dá para se apontar o principal beneficiado por essa privatização, Ronaldo? Há algum grupo empresarial por trás dessa iniciativa do Palácio do Planalto? Tem. Então, Anderson, toda a privatização, você lembra que nós pegamos aí nos anos 90 com o Fernando Henrique Cardoso, né? A privatização do sistema de telecomunicações, enfim, várias empresas foram privatizadas e a gente viu a dificuldade que foi essa privatização. E a gente sabe que são grupos corporativos, especuladores internacionais, que estão por trás disso. É como eu disse no início da nossa entrevista aqui, do nosso diálogo com o ouvinte, o liberalismo, ele é concentrador de renda. O liberalismo, ele tira direitos dos trabalhadores. O liberalismo, ele não distribui renda. Então, a privatização dos Correios ou de outra empresa que foi criada pelo suor do povo, o papel social que esse povo tanto merece, que é onde nós vivemos um país tão desigual como o Brasil é, esse modelo ele só vai elitizando as pessoas, aquele que mora na capital, que mora nos seus condomínios de luxo, esses serão contemplados pela uberização do serviço de correio. Agora os mais pobres, que moram nas periferias, nas comunidades, enfim, nos rincões desse país, além de encarecer o serviço postal, ele vai ser privado de receber suas cartas, suas encomendas. Você vê que hoje o Correio já tem uma influência pesada desse modelo liberal, aonde eles estão criando, porque nós estamos à falta hoje de funcionários, né? Você, desde 2011, que não tem concurso público. Eles estão criando umas caixas postais dentro do Correio para a população que mora nas comunidades, nos bairros periféricos, e buscar dentro do Correio a entrega das encomendas das cartas, né? Porque o Correio está dizendo o seguinte: eu não vou entregar aí. Isso aí, dentro da empresa, já tem pessoas que jogam contra a empresa, já trabalham. Essa gestão do Correio hoje, do General, ela é uma gestão temerária, porque ela já está trabalhando com esse viés, dessa lógica de privatizar, de terceirizar e sucatear a empresa. Então, é um momento muito delicado da vida do país, da vida da nossa população. Nós estamos num risco de um caos total.
Agora, Ronaldo, parece que vocês lá do Sintect estão em processo eleitoral para a escolha da nova diretoria, não é isso? Diz aqui pra gente como andam essas eleições, quantas chapas participam. A nossa produtora Celeste Sintra me avisou que parece estar havendo contestação judicial. Explica aqui pra gente esse imbróglio, por favor, Ronaldo. Então, Anderson, já não bastasse o dia a dia, né, do sindicato, que são a defesa irrestrita dos trabalhadores, a luta contra a privatização, a pandemia também, que nós estamos vivendo também uma pandemia, nós tivemos vários trabalhadores que estão afastados por uma medida judicial do sindicato, trabalhadores que têm as suas comorbidades de saúde, né, e estão em casa, eles estão recebendo como se estivesse trabalhando, né, porque nós estamos na luta de preservação da vida. Então, nós conseguimos aqui uma ação do sindicato para que esses trabalhadores que têm essas comorbidades ficassem em casa recebendo até que a gente tivesse uma contenção da Covid. Nós, ao longo desse período do ano passado, perdemos muitos colegas para a Covid, pois o Correio tem tido uma postura e um tratamento muito desumano, né? O Correio é espelho do governo federal, que debocha das mortes, que debocha da vida. Então, nós temos colegas que se foram porque a empresa é negligente no que tange a questão da segurança, da higiene no trabalho, dos EPIs para a proteção. Então, o Correio é negligente nesse sentido. E estamos agora num processo eleitoral estatutário, mas que, infelizmente, nós temos 3 chapas que estão disputando, nós da CTB, a CUT e a Conlutas, ligada à PSTU, que estão judicializando o processo, mas no dia de ontem, dia 1º, o juiz determinou que em 20 dias para sair a eleição, isso também para nós não era ideal, já estava já preparado para fazer a eleição agora, mas foi uma decisão judicial, nós vamos acatar, porque a gente, mais do que nunca, nós defendemos aqui a eleição no voto, né? Então, o nosso mandato tem sido um mandato vitorioso, mas que, infelizmente, nós estamos tendo aqui uma falta de um diálogo político com as chapas de oposição, que está judicializando qualquer situação e entregando à justiça, mas que o juiz ontem ele definiu 20 dias, né? No dia de ontem, 20 dias para fazer o processo eleitoral. Então, acho que essa definição para nós foi importante, porque nós temos que fazer essa eleição e tocar aí a vida do sindicato para que possamos defender os trabalhadores. Ronaldo, muito obrigado por esse diálogo mais uma vez aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Muito obrigado, Anderson, mais uma vez. Um abraço aí a você, a Celeste. Eu já falei aqui em outras entrevistas com os seus ouvintes. Eu acompanho desde lá de trás, dos anos 90, o Faixa Livre, na época do Passarinho. Agora me fugiu o nome do outro companheiro também, que a gente acompanhava aí essa arena aqui tão democrática, né, para a população brasileira, que está tão sofrida, né? Eu quero deixar aqui meu abraço à equipe do Faixa Livre, aos ouvintes, e que nós possamos aí, a força dos sindicatos, do modo geral, da classe operária, para a gente poder conter esse avanço liberal que está assolando o nosso país, que está empobrecendo o nosso povo, que o nosso povo possa ter discernimento, entendimento do que está sobre o país, essa estrutura nefasta que vem com viés conservador, né, e também liberal, que com certeza vai levar o país à pobreza e à miséria. Então nós temos que resgatar o povo, o país, da mão dessa gente, para que possamos colocar o Brasil no caminho que deve, que é o caminho da distribuição de renda, da geração de emprego, da educação, da ciência e respeito a vidas humanas. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro, o Sintect RJ, Ronaldo Martins. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligados aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!